Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa sexta aula do curso Escola de Direito Eleitoral para as eleições 2022. E o tema desta aula número 6 é Sistema Eleitoral Proporcional e Cálculos. Nós vamos aprender a fazer cálculo de vagas a serem destinadas a cada partido político, de acordo com a reforma que nós tivemos, a mudança que nós tivemos, que envolveu o sistema proporcional e vai impactar as eleições de 2022. Nós vamos hoje aprender como fazer os cálculos passo a passo. Esta aula número 6 eu estou disponibilizando de forma gratuita no meu canal do YouTube para todo mundo, mesmo que você ainda não adquiriu o curso Escola de Direito Eleitoral. Tá bom? E se você que está assistindo já é nosso aluno, ótimo! Você já está acessando aí todas as nossas aulas, desde a primeira, serão aulas até junho do ano que vem, não é mesmo? E aulas adicionais que serão inseridas em virtude das aprovações das resoluções para as eleições do ano que vem. Além disso, caso você não seja nosso aluno, é muito fácil. É só acessar o nosso site eleitoralcombruno.com.br. Além disso, o link para acessar, adquirir esse curso está disponível aqui nos comentários. Você pode clicar e vai ser direcionado direto para a nossa página. Se você ainda não me segue no Instagram, anote aí, @professor Bruno Eleitoral. Me segue lá. Tá bom? Vamos então começar as nossas discussões sobre esse importante sistema eleitoral. Primeiramente, eu quero aqui apresentar para vocês quais são os sistemas eleitorais existentes no Brasil. Quais são os sistemas eleitorais vigentes no Brasil e para qual cargo, quais cargos que esses sistemas eleitorais se dirigem. Vamos então começar nossa linda aula de hoje. Nós temos dois grandes sistemas. Eu tenho o sistema majoritário e o sistema proporcional. O nosso foco hoje é o sistema proporcional. O sistema majoritário, ele é utilizado para eleger chefes do Poder Executivo, presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador estadual, prefeito e vice-prefeito no âmbito municipal e senadores. O sistema majoritário, ele se divide em sistema majoritário absoluto ou simples, também chamado de relativo. O sistema majoritário absoluto, ele leva em consideração o seguinte: para ser eleito, o candidato ele tem que apresentar a maioria absoluta de votos, se ele quiser ser eleito no primeiro turno. Então, por exemplo, o presidente e o vice-presidente da República, o governador e o vice-governador, o prefeito e o vice-prefeito, para serem eleitos no primeiro turno de uma eleição, precisam alcançar maioria absoluta de votos. Certo? O que é maioria absoluta? Maioria absoluta de votos é o primeiro número superior à metade. Primeiro número superior à metade dos votos válidos. O que são votos válidos? São votos em que nós retiramos, excluímos, colocamos numa lixeirinha votos em branco e nulos. Esses votos nulos não são aqueles votos que apresentam irregularidades, que foram considerados nulos porque são irregulares. Não, esses votos nulos é a manifestação apolítica do eleitor. O eleitor, ele não precisa, ele é obrigado a votar, mas ele não precisa escolher o candidato. Ele não precisa, a legislação eleitoral possibilita que o eleitor ele se manifeste apoliticamente, contrário a qualquer candidato, a qualquer partido político. É possível. Só que esses votos eles não são contados. São somente contados os votos válidos. Votos válidos exclui-se brancos e nulos. Ok? Voltando então aqui às nossas discussões. Se no primeiro turno
não alcança esse primeiro número superior a 50%, nós teremos segundo turno. Aí no segundo turno não é maioria absoluta, é maioria simples. Apresentou maioria de votos, ganha as eleições. Lembrando que no segundo turno somente vão os dois mais votados, ok? Lembrando ainda que para prefeito e vice-prefeito, somente nos municípios que apresentam mais de 200.000 eleitores é que nós teremos segundo turno. Municípios com menos de 200.000 eleitores, não temos segundo turno, tá bom? Pois bem, essa é a maioria absoluta. Nós temos ainda o sistema majoritário simples, ou também chamado de relativo, para senadores. Aqui eu não tenho segundo turno. Os senadores, eles são eleitos direto no primeiro turno. Nós não vamos ter segundo turno para senador, ok? Então, para senadores, somente primeiro turno, mesmo que não alcance essa maioria absoluta. Tudo bem? Pois bem, o nosso foco não é o sistema majoritário, e sim o sistema proporcional. Eu utilizo o sistema proporcional para os cargos de deputados federais que vão ser direcionados às câmaras, à Câmara dos Deputados Federal, os deputados estaduais direcionados às assembleias legislativas nos estados e os deputados distritais à Câmara Distrital no Distrito Federal. E os vereadores, às câmaras municipais. No sistema proporcional, o meu objetivo é levar em consideração, é privilegiar o desempenho partidário. Porque o mandato, ele não pertence ao eleito. O mandato aqui no sistema proporcional pertence ao partido político. O partido político, ele é detentor do mandato. Então, por exemplo, se o eleito por um determinado partido quer se desfiliar daquele partido, ele não leva o mandato para ele, porque o mandato pertence ao partido, exceto em situações excepcionais de justa causa. Aí aquele candidato, aquele eleito, ele já é eleito, ele não perde o mandato. Mas esse não é o foco da nossa aula de hoje. O que eu quero que vocês entendam é que no sistema proporcional eu levo em conta o desempenho do partido. Quanto mais votos, maior número de vagas serão destinadas a esse partido. No sistema proporcional, o eleitor ele pode votar no partido ou diretamente no candidato. Esses votos são chamados, quando ele é direcionado ao partido, voto de legenda. Quando é direcionado ao candidato, voto nominal. E na contagem de votos, tanto o voto ao candidato quanto o voto ao partido são contabilizados neste cálculo. Tá bom? Essas são as primeiras observações. Então, para quais cargos que eu utilizo o sistema proporcional? Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Esse é o nosso foco hoje. Certinho? Pois bem, pessoal, no sistema proporcional, então, como eu disse para vocês, o eleitor ele pode votar na legenda, que é a mesma coisa de dizer votar no partido político, ou diretamente direcionado ao candidato, quando ele, o eleitor, faz a escolha, opta por um determinado candidato. Então, esse é um direito do eleitor. O eleitor ele tem esse poder, tanto votar diretamente no partido político quanto no candidato. Eu quero ressaltar aqui para vocês que lá em 2017, uma emenda constitucional 97, a emenda constitucional 97 de 2017, ela provocou uma mudança muito significativa quanto ao sistema proporcional, porque ela veda as coligações proporcionais. Veda as coligações proporcionais. E somente agora,
em 2021 é que o legislador cria uma lei para alterar o Código Eleitoral, retirando as coligações proporcionais, permitindo somente coligações majoritárias, mas, ao mesmo tempo, uma outra lei cria as federações partidárias, que é objeto do nosso curso. Teremos uma aula somente sobre federações, mas a federação, diferentemente da coligação, é que a federação ela existirá por um determinado tempo. Serão 4 anos, uma legislatura. As coligações proporcionais não. Elas existiam somente na eleição e após a eleição o vínculo ele era quebrado, ele era esfacelado, destruído, né? Na federação partidária esse vínculo ele se prolonga por um certo tempo. Serão 4 anos, inclusive se o partido que se uniu em federação sai dessa federação antes do término do prazo, terão algumas sanções que nós vamos estudar em nossa futura aula. Se você não é aluno do curso, adquira o nosso curso, você vai ter acesso a todo o cronograma, cada semana nós temos um tema, está muito bacana o nosso curso. Então, outro ponto de ressalta aqui é que não há mais coligações proporcionais, certo? Partido político agora, ele disputa ou isoladamente ou ele faz uma federação partidária. Tudo bem? Mas na hora de registrar os candidatos, como que funciona? Se uma federação houve a junção de 2 partidos, aquela federação ela vai poder registrar o mesmo número de candidatos que um partido isoladamente. Então tem que pensar direitinho até mesmo na hora de criar uma federação partidária. Tudo bem? Ok? Então, a ausência de coligações proporcionais, a presença das federações partidárias, que ainda vai ser objeto de estudo no nosso curso. E agora eu quero começar com vocês com o passo a passo do cálculo desse novo sistema proporcional. Vou apresentar para vocês um município, na verdade um estado, né? Porque nós vamos trabalhar com um exemplo de deputados estaduais, então nós vamos trabalhar com um caso exemplificativo utilizando-se de deputados estaduais, mas que funcionaria para deputados federais, deputados distritais, vereadores também. Tudo bem? O caso que eu vou apresentar aqui é um caso fictício. Nós estamos trabalhando com assessoria também para fazer cálculos para os estados, para advogados específicos, para partidos políticos. Caso vocês queiram solicitar um orçamento, é só enviar um e-mail para cursosbrunooliveira@gmail.com que a gente realiza esse cálculo individualizado, tá bom? Com análise de como ficaria o cenário para determinado estado, para determinado partido político. Eu também faço isso, mas tem um valor, né? E esse orçamento a gente passa por e-mail, cursosbrunooliveira@gmail.com. Pois bem, nesse nosso caso prático, nós vamos trabalhar com o estado fictício, Bruno Gerais. Sou de Minas, né? Então quis fazer uma homenagem para o meu estado. Então, o estado Bruno Gerais. Número de vagas para deputados estaduais são 53 vagas para deputados estaduais neste estado Bruno Gerais. Na eleição, nossa fictícia, houve um total de 200 mil votos. O que são esses votos totais? Eu estou incluindo votos brancos e nulos. Só que nós vamos levar em conta número de votos válidos. O que são número de votos válidos? Quando eu excluo votos brancos e nulos. Então, suponhamos que se eu tive 200 mil votos totais e 190 mil válidos, quantos votos em branco mais os nulos que nós tivemos nesta eleição fictícia? 10 mil. Eu desconsidero, mas aqui eu já trouxe para vocês direitinho, né? É claro que na eleição vai ter lá o número de votos em branco, o número de votos nulos. Você exclui, surge aqui então o número de votos válidos, 190 mil votos válidos. Bom, eu coloquei aqui alguns partidos políticos em disputa, serão os partidos A, B, C, D, E e F. Serão esses os partidos políticos envolvidos na nossa disputa fictícia. Certo? Então são quantos partidos?
6 partidos. Pois bem, apresentado para vocês isso, nós vamos para o primeiro ponto importante. Calcular o quociente eleitoral. Então eu vou apresentar para vocês o conceito de quociente eleitoral, nós vamos calcular o quociente eleitoral e avançar. Essa vai ser a ideia do nosso curso, desta aula. Eu trago a teoria, já vou para a prática e nós vamos então mesclando. Teoria, prática. Teoria, prática. Tá bom? Então vamos lá. O Código Eleitoral ele vai prever para nós, no artigo número 106, o seguinte. Determina-se o quociente eleitoral, eu vou usar um código aqui, sempre que aparecer QE é quociente eleitoral. Dividindo-se, então é uma divisão, o número de votos válidos apurados, então veja que aqui são votos válidos, não são votos totais. Apurados pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. O que seria essa circunscrição eleitoral? É o país? É um estado? É um município? Então, isso é circunscrição eleitoral. Como nós estamos trabalhando com o estado, no nosso exemplo, a nossa circunscrição é o estado. O resultado dessa divisão, nós vamos ter que desprezar a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Então, suponhamos que a fração dá 8,3. 0,3 é a fração. Não é inferior a meio? Quando for igual ou inferior a meio, 8,3 vira 8. Nós temos que desprezar essa fração. Quando a fração for superior a meio, por exemplo, 8,6, o número é 9. É como se nós arredondássemos para um número superior. Muito cuidado, então. No quociente eleitoral, há esse desprezo pela fração seguindo esses critérios. Importante a gente tomar cuidado, porque no quociente partidário, a gente despreza a fração logo de cara. Não tem que observar se foi igual ou inferior a meio, ou se foi superior a meio, não. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Feito isso, vamos calcular o nosso quociente eleitoral. O estado é o Bruno Gerais, número de vagas para deputados estaduais 53, número de votos totais 200 mil, número de votos válidos 190 mil. Como que eu calculo o quociente eleitoral, então? Eu pego o número de votos válidos, 190 mil, vou dividir pelo número de cadeiras em disputa. São quantas cadeiras? 53. Então, eu pego 190 mil, divido por 53, dá um total, olha só, 3.584. Estou com uma calculadora aqui junto comigo, tá? 90. Vou usar 2 casas decimais, mas poderia só ir até o 9, né? Veja, o vídeo anterior, o slide anterior previu o seguinte, que eu vou desprezar a fração se for igual ou inferior a meio. No entanto, a minha fração aqui foi quanto? 0,9. Foi superior a meio. Quando é superior, eu vou arredondar para o número superior. Então, vai dar 3.585. O meu quociente eleitoral é 3.585. Aí eu pergunto para você, o que isso significa? Significa que, para essa primeira distribuição de vagas que nós vamos fazer, nós temos que descobrir quantas vagas cada partido político vai ter direito. Concordam? Nessa primeira distribuição, somente vão participar dessa distribuição os partidos que alcançaram o quociente eleitoral. Então, se um partido político ele teve, somando votos de legenda e nominais, inferiores a 3.585, nessa primeira distribuição de cadeiras, ele não vai participar. Ele fica em escanteio. Por que ele fica de escanteio? Porque ele não alcançou o quociente eleitoral. Mas ele pode voltar para o jogo? Pode. Porque depois que nós fizermos a primeira distribuição de cadeiras, quando nós calcularmos o quociente partidário,
Pode ser que na hora de calcular o quociente partidário para cada partido político, no final eu não consiga preencher todas as vagas. Por conta do quociente partidário, eu sempre desprezar a fração. Então, desprezo uma fração aqui, uma fração acolá. Juntando frações vai acabar dando uma sobra, né? As sobras, elas serão destinadas aos partidos políticos também que estão de fora. Só que antes era o seguinte, antes, todos os partidos políticos que não tinham alcançado o quociente eleitoral poderiam participar da distribuição de sobras. Com a alteração que nós tivemos através de emenda constitucional neste ano de 2021, nós tivemos uma alteração. Agora, nós não temos uma possibilidade de todos os partidos políticos participarem da distribuição das vagas, porque agora nós temos a regrinha do 80-20. Mas eu vou falar para vocês depois, tá bom? Daqui a pouquinho. Então, veja, como ficou aqui o nosso quociente eleitoral. O nosso quociente eleitoral ficou 3.585 por conta do arredondamento que nós fizemos. Ok, pessoal? Eu havia comentado com vocês da regra do 80-20, que foi por emenda constitucional. Não, na verdade foi por uma lei, a Lei 14.211 de 2021. Tá? Porque teve tanta mudança neste ano, algumas por emenda, outras não, mas essa lei do 80-20 é uma lei 14.211 de 2021. Tá certo? Feito isso, encontrado então esse quociente eleitoral, o próximo passo é o quociente partidário. Através do quociente partidário, eu consigo descobrir quantas vagas cada partido político tem direito. Olha que legal. É o que nos mostra o artigo 107 do Código Eleitoral. Vejam, determina-se para cada partido político o quociente partidário, dividindo-se, então nós temos aqui mais uma divisão, pelo quociente eleitoral, ou seja, o denominador é o quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda. Então, aqui eu contabilizo o voto que é dado ao partido, o voto de legenda, mais o voto nominal, desprezando-se a fração. Então, quando eu fizer a divisão, eu desprezo a fração sempre. Não tem a regrinha do quociente eleitoral. Então, número de votos válidos ao partido. Como lá no quociente eleitoral eu utilizei a sigla QE, para o quociente partidário eu utilizo QP, para vocês não esquecerem, tá bom? Então, isso é o que prevê o artigo 107. Perceba que nós então já conseguimos diferenciar quociente eleitoral e o quociente partidário. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o quociente partidário para cada um dos partidos políticos. Olha que legal, hein? Vamos lá, então? Aí agora eu apresentei uma tabela aqui para vocês. Cada linha nós temos um partido político até o F e o número de votos que esse partido teve, contabilizando votos de legenda mais os votos nominais. Então, por exemplo, o partido A teve 56.700 votos, o B 45.800, o C 27.100, D 3.400 votos, E 42.000, F 15.000. Para calcular o quociente partidário, não se esqueça, qual que é a regrinha? O numerador, número de votos válidos ao partido, dividido pelo quociente eleitoral. O nosso quociente eleitoral nós já tínhamos encontrado 3.585. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Para a gente não esquecer. Quociente eleitoral 3.585. Bora então calcular o quociente partidário para cada um dos partidos políticos? Então vamos lá. Para calcularmos então o quociente partidário, vamos começar aqui com o partido A. O partido A teve quantos votos? 56.700. Veja que a soma dos votos dá 190.000. 190.000 são os votos válidos.
ok? O número de votos válidos totais, que é o nosso parâmetro que nós estamos utilizando. Então, veja, no partido A, eu pego 56.700 e divido, pessoal, pelo quociente eleitoral. Não é isso que pede o artigo número 107? Divido pelo quociente eleitoral. O quociente é 3.585. Deixa eu aumentar esse número aqui que não está legal, não. 56.700 dividido por 3.585. Já vou abrir a minha calculadora aqui. Vamos fazer a continha. 56.700 dividido por 3.585 deu 15,81. Só que, lembrando que no quociente partidário, o que eu tenho que fazer? Professor, despreza a fração. Muito bem. Se eu desprezo a fração, quantas cadeiras que o partido A já tem direito? 15 cadeiras. Isso que é o quociente partidário. Ele vai dar o número de cadeiras que aquele partido político tem direito nessa primeira distribuição. Só que eu esqueci um detalhe aqui, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de começar esse cálculo é identificar se tem algum partido político que não alcançou o quociente eleitoral, porque ele não participa desta primeira distribuição. Vamos ver se tem algum partido político que não alcançou o mínimo de 3.585. O A alcançou, vou fazer um tiquinho aqui verdinho, tá? O B alcançou, o C alcançou, o D não alcançou. O D não participa dessa primeira distribuição. O E alcançou, o F alcançou. Então, só não participa dessa primeira distribuição o D, ok? Vamos para o partido B. 45.800 dividido por 3.585. Vamos ver qual é o nosso total aqui, né? Então, 45.800 dividido por 3.585 deu 12,77. 12,77, eu desprezo a fração, ficam 12 vagas. Ok? Vamos agora para o partido C. 27.100 dividido por 3.585. 27.100 dividido por 3.585, total de 7,55. 7,55, desprezo a fração, 7 vagas. O partido D, ele não participa da brincadeira, vamos para o E. O E, 42.000 dividido por 3.585, vamos ver quanto que vai dar essa continha, essa brincadeira? 42.000 dividido por 3.585, total de 11,71. Desprezando a fração, 11 vagas. Partido F. Partido F, 15.000 votos, dividido por 3.585. Então, 15.000 votos dividido por 3.585, que é o nosso quociente eleitoral, dá um total de 4,18. Desprezando a fração aqui, pessoal, o que vai acontecer? Total de 4 vagas para esse partido F. Ok? Agora, pessoal, prestem atenção aqui. Vamos somar quantas vagas foram distribuídas? Porque quantas vagas que eu tenho que distribuir para o estado Bruno Gerais? Professor, são 53. Muito bem. Então, vamos ver se deu 53, se eu já consegui distribuir todas as cadeiras. 15 mais 12, 27. Mais 7, 34. 34 mais 11 dá 45. 45 mais 4, 49. Você que é bom de matemática não precisa nem usar a calculadora. Quanto que dá 53
Menos 49, professor, dá 4 vagas. Quer dizer que ainda faltam ser distribuídas 4 vaguinhas. Essas vagas aqui vão ser direcionadas para algo que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que são as chamadas sobras. Nós temos que ainda distribuir essas sobras. E essa distribuição de sobras que eu vou ensinar para vocês agora o passo a passo. Mas primeiro, vamos ver o que diz a teoria sobre as sobras, depois nós vamos para a prática, tá bom? Então vamos lá então, pessoal. Veja então a teoria sobre as sobras. O artigo que trata sobre esse assunto é o artigo 108. Ele começa no 108 e vai para o 109, né? Mas olha só o que diz o 108, é importante. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Eu nem entendi nada, professor. O que é esses 10%? Vamos voltar aqui na nossa tabela. Quantas vagas que o partido A tem direito? 15. Quantas vagas que o partido B tem direito? 12. Dentro do partido político, eu vou agora lá para dentro do partido. Dentro do partido eu não tenho uma ordem de número de votos por candidato. Então vai ter o João, que teve maior número de votos daquele partido, a Maria, o Pedro, o Carlos, e em ordem decrescente. Ok? Dentro do partido. Os 15 mais votados, em tese, vão assumir a cadeira. Só que nós temos uma cláusula de barreira. O que é essa cláusula de barreira? Cláusula de barreira é o seguinte: se o partido A tem direito a 15 vagas, somente vai conseguir preencher a vaga dentro do partido o candidato que alcançou pelo menos 10% do quociente eleitoral. O nosso quociente eleitoral não é 3.585? Quanto que é 10% de 3.585? 358. Mais ou menos é isso, né? 10%. Então, se mesmo que um candidato esteja entre os 15 mais votados dentro do partido, mas ficou abaixo de, no mínimo, 10% do quociente eleitoral, ele não assume. A vaguinha dele, que seria dele, porque ele não alcançou o mínimo de 10% do quociente eleitoral, vai para a sobra. Então, ao invés, por exemplo, suponhamos que o A foi o único problema que nós tivemos. Tem lá 15 vagas, só que o 15º mais votado do partido teve 310 votos. Não tem como ele preencher aquela vaga. Então, a vaga vai para a sobra. Então, ao invés de 4 sobras, eu teria 5. Então, antes de fazer o cálculo do quociente partidário, de forma intermediária, você verifica, dentro do partido, se mesmo que ficou dentro do ranking, né, de vagas que foram dispostas àquele partido, mas não alcançou o mínimo de 10% do quociente eleitoral, essa vaga vai para a sobra. É isso que está dizendo esse nosso lindo artigo 108. É a famosa cláusula de barreira, antes do cálculo do quociente partidário. Os lugares não preenchidos, o que eu acabei de dizer, vejam só. Os lugares não preenchidos, em razão da exigência de votação nominal mínima, que é essa cláusula de barreira que nós comentamos, né, dos 10% no mínimo, a que se refere o caput, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109, que é o próximo artigo, que vai nos mostrar as regrinhas para cálculos de sobras, que é o que nós vamos descobrir agora. Vejam, como que eu faço o cálculo de sobra? Os lugares não preenchidos, quantos foram no nosso exemplo? 4. Com a aplicação dos quocientes partidários, nós fizemos os cálculos, né? E em razão da exigência da votação nominal mínima, que é a cláusula de barreira, serão distribuídos de acordo com as seguintes regrinhas. Agora, abram esses olhos aí, toma uma aguinha, pausa o vídeo se você quiser, vai tomar uma água e volta. Primeira regra, a gente divide o número de votos válidos que foi atribuído ao partido pelo número de lugares que ele conquistou, mais um. Então, o denominador, então, ó, numerador, eu tenho número
de votos válidos do partido. O denominador é o número de vagas que ele conquistou na distribuição do quociente partidário, mais 1. Esse resultado vai dar, esse cálculo vai dar um resultado. Nós vamos fazer isso para cada vaga, para cada sobra. Então, para cada sobra, a gente faz o cálculo. Aquele partido que alcançou a maior média conquistará aquela vaga daquela sobra. Se são 4 vagas, quantas vezes nós vamos ter que fazer o cálculo da sobra? 4 vezes. Ok? 4 vezes. Então, vejam só, divido o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido mais 1, cabendo ao partido político que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Se o partido político que teve a maior média não tem candidato que alcança aquele mínimo de 10% do quociente eleitoral, essa vaga vai ser distribuída para o segundo que teve a maior média. Tá bom? Então, cuidado com isso. Então, essa é a primeira regrinha, daqui a pouco nós vamos descobrir como que funciona na prática. Segundo, repito essa operação para cada um dos lugares a preencher. Então, no nosso caso, são quantas sobras? 4. Repito essa operação 4 vezes. Terceiro, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às 2 exigências desse inciso primeiro, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Então, veja, não tem mais nenhum partido que tem candidato que alcançou o mínimo de 10% do quociente eleitoral. O que vai acontecer? Não vamos eleger? Não vamos preencher a vaga? Vai, o terceiro critério fala. Então, não tem candidato, apresentou a maior média, fica com a vaga. Tá bom? Então, a gente tem que resolver de uma forma ou de outra essa situação. Vamos agora, então, fazer os cálculos? Gente, nós vamos fazer para cada sobra. Vai levar um tempinho agora, vou precisar de atenção de vocês. Quantas vagas cada partido tem direito já? Vamos voltar para a tabelinha? Aqui, a tabelinha está aqui. Então, é 15, 12, 7. Deixa eu anotar aqui no cantinho, para eu não esquecer. 15, 12, 7, 11, 4. Então, vamos lá. 15, 12, 7, 11 e 4. O E, ele não tem nenhuma vaga, porque ele... Opa, fiz errado aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Voltando, corrigindo. 15, 12, 7, nenhuma vaga na primeira distribuição. 11 e 4. Certo? Professor, esse partido D, na sobra, ele vai poder participar da distribuição? Aí vejam só, pessoal. O parágrafo 2º, vou ter que avançar aqui um pouquinho, tá? O parágrafo 2º do artigo 109 diz que poderão concorrer, e essa foi a mudança promovida pela Lei 14.211 de 2021, que poderão concorrer à distribuição dos lugares agora nas sobras todos os partidos que participaram do pleito, então inclusive o partido D que não tinha conquistado, desde que antes todos podiam participar, mesmo que não tinham alcançado o quociente eleitoral. Agora tem que ter alcançado pelo menos 80% do quociente eleitoral. Nosso quociente eleitoral não é 3.585? 80% desse valor é 2.868. O partido D teve 3.400, então ele vai poder participar da distribuição das sobras. Tá? Essa é a primeira regra. E os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Então, dentro desse partido político, para concorrer à distribuição das sobras, portanto, todos os partidos que participaram do pleito vão poder, então, participar, né, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos
em número igual ou superior a 20% desse quociente. 20% de 3.585 dá um total de 717 votos. Então veja que agora a exigência ela é maior na distribuição das sobras. Tá? Então exige um pouco mais agora na distribuição das sobras. Na distribuição das sobras para preencher a vaguinha da sobra, cada candidato tem que ter alcançado no mínimo de 20% do quociente eleitoral. O nosso caso aqui, o quociente eleitoral era 3.585. O partido D, ele alcançou 3.400, então ele vai poder participar dessa distribuição de sobra. Então, como que funciona a distribuição de sobras? Eu pego o número de votos que o partido teve, divido pelo número de vagas que ele já tem direito, no caso 15, mais 1. Vai dar 56.700, dividido por quanto? 16. Dá um total de 3.543,75. Eu vou ter que fazer para todos aqui, porque eu vou ter que descobrir quem teve a maior média. B, 45.800. 12 dividido por 12 mais 1 dá 45.800 dividido por 13. Dá um total de 3.523,07. Vou colocar duas casas decimais, caso haja empate, né? Importante. O C, 27.100 dividido por... Então, vamos lá. 27.100 dividido por 7 mais 1, que é 8, né? Então, dividido por 8, dá 3.387,5. O D, 3.400 dividido por 0, que ele não tinha nenhuma vaga, mais 1, dividido por 1, vai dar 3.400 de toda forma. E, 42.000 dividido por 11 mais 1, então 42.000 dividido por 12, não é? Dá 3.500. O F, 15.000 dividido por 4 mais 1, dá 15.000 dividido por 5, dá 3.000. Qual foi o partido que teve a maior média? Professor, o partido com a maior média foi o A. Muito bem, 3.543,75. Quer dizer que o A conquistou mais uma vaga. Então, ele fica agora com quantas vagas? Com 16 vagas. Ele tinha 15, não é? Então, fica com 16. O B permanece com 12. O C com 7. O D, nenhum ainda. O E, 11. O F, 4. Agora, antes eram 49 vagas distribuídas. Temos agora 50 vagas distribuídas. Ok? Lembrando que são 53, faltam então mais 3 sobras. Vamos calcular a próxima sobra. Então, só para voltar aqui quantas vagas que já tem, ó, tem 16 aqui, 12, 7, 0, 11, 4, total de 50. Agora eu vou fazer a sobra 1, nós já tínhamos feito a sobra 1, né? Quem tinha conquistado a vaga, só para a gente fazer bonitinho aqui, foi o A. Esse aqui tinha conquistado a vaga. Agora nós vamos para a sobra 2. Na sobra 2 eu faço a mesma coisa, viu, pessoal? Eu pego 56.000, vou ficar repetindo isso, né? Ó, 56.700, dividido agora é por 16 mais 1, 17. Lembrando que sempre o denominador eu tenho que somar mais 1. Então, 56.700 dividido por 17 dá 3.335,29. 3.335,29. O B dá para repetir aqui, né? Porque concorda que no B não teve mudança? Vai ser o mesmo resultado? Então, vou só colocar o resultado da divisão. Pode ser? 3.523,07. O C, 3.387,29.
3.000,5, o D, 3.400, o E, 3.500, o F, 3.000. Quem teve a maior média aqui, pessoal? Ora, professora, a maior média agora é do partido B. Verdade, 3.523,07. Pronto, o partido B conquistou mais uma vaga. Então, como que estão as vagas agora? Vamos colocar aqui. 16 do A, 13 do B, porque ele conquistou mais uma vaga. O 7 permanece com o mesmo número, 0 para o D, 11 para o E, 4 para o F. Totalizando, passamos de 50 para 51 vagas já distribuídas. Vamos agora distribuir a sobra 3. Então, só para repetir aqui, ficou 16 aqui, 13, 7, 0, 11, 4, total de 51. A sobra 1 foi para o partido A, a sobra 2 foi para o B e a sobra 3 nós vamos descobrir agora. Vamos lá, então, descobrir quem vai ficar com a sobra 3? Bom, teve mudança no A, pessoal? Não teve, né? Então, ficou 3.335, porque ele não teve vaga. A mudança foi no B, porque o B agora está com 13. Então, 45.800 dividido por 13 mais 1, dá 14. 45.800 dividido por 14. Total de 3.271,42. O C teve mudança? Não, 3.387,5. O D permaneceu com 3.400. O E, 3.500. O F, 3.000. E aqui deu 51. Não, aqui não teve 51 não. Vou pagar esse 51 aqui, nada a ver. E agora, quem é que conquistou a maior média? Ora, professora, a maior média do E, 3.500. Muito bem. Então, como que ficou a distribuição com essa sobra 3 conquistada? Toda hora eu seleciono a canetinha errada. O A permanece com 16, o B, 13, permanece com 13, o C, 7, o D, nenhuma, tadinho. O E conquistou mais uma vaga, foi para 12. O F permanece com 4, total de 52 vagas. Falta só mais uma, professor. Muito bem, só mais uma vaguinha. Então vamos agora para a distribuição final. Aqui nós temos 16, aqui nós temos 13, aqui nós temos 7, aqui nós temos 0, aqui nós temos 12, aqui nós temos 4, total de 52 vagas. Sobra 1, quem é que tinha conquistado a sobra 1? O A. Sobra 2 foi o B. Sobra 3 foi o E. E vamos ver quem vai ser a sobra F. A sobra 4. Teve mudança, novamente eu selecionando errado. Teve mudança no A? Não, não teve mudança. Então permanece com 3.335,29. Teve mudança no B? Permanece com 3.271,42. Teve mudança no C? Não, 3.387,5. Teve mudança no D? Não, 3.400. Teve mudança no E? Teve, porque agora vai ser 42.000 dividido por 12 vagas mais 1, então por 13. 42.000 dividido por 13. 42.000 dividido por 13 dá um total de 3.230,76. O F teve mudança? Não, 3.000. Quem conquistou a maior média nessa sobra número 4? Professor, a maior média é 3.400. Olha que lindo! O D tem vaguinha para ele. Saiu do zero. Como ficou então o final? 16 vagas para o A, 13 para o B, 7 para o C, 1 para o D, 12 para o E e 4 para o F. 53 vagas distribuídas
Era o nosso objetivo. Não era mesmo, pessoal? Mas não podemos esquecer, né? Na transição para o cálculo das sobras, a gente tem que observar lá se tinha alcançado 10% no mínimo do quociente eleitoral internamente, para ver se não aumentaria o número de sobras. Quando eu estou na sobra, para preencher a vaga, tem que ter candidato que tenha alcançado pelo menos 20% do quociente eleitoral, isso na sobra. Então eu tenho 10% na fase de transição do quociente eleitoral para o partidário e 20% do quociente eleitoral nas sobras. São fases de transição que devem ser obedecidas. Ok? Aprendeu? Se ficou com dúvida, volta para você aprender novamente, tá? O parágrafo 2º desse artigo eu já tinha discutido com vocês, mas vamos ver aqui o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º ele fala o seguinte, olha, o preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado será feito segundo ordem de votação. Isso aqui eu já tinha falado, na verdade, tinha comentado já que segue a ordem decrescente, né? Se tiver empate, como é que a gente faz? Se tem empate, por exemplo, dentro do partido, entre candidatos, elege o mais idoso. Tá? Então, a regrinha do mais idoso vai nos ajudar a resolver esses empates. Tudo bem? Bom, o artigo 111 fala que se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, pode ser que isso aconteça. Serão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Tá? Então, essa regra do artigo 111 é a regra de salvação. Gosto de chamar assim, regra de salvação. Ninguém alcançou o quociente eleitoral, vamos então pro vale tudo. Quem teve mais votos? Quem teve mais votos, conquista a vaga. Tá? Suplentes. Suplente de candidato existe. O artigo 112 fala que serão considerados suplentes da representação partidária os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas, né? Ficou de reserva. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Na definição dos suplentes, não há exigência de votação nominal mínima, então não exige 10%, 20% na hora de definir os suplentes. Os suplentes são nossos lindos reservas. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, será feita uma eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para terminar o mandato. Aí não faz eleição, fica sem ninguém. Tá bom? Em regra, faz uma nova eleição. Agora, se faltar menos de 9 meses, a gente não faz, não. Certo? Pessoal, olha só. Essa aula foi feita com muito carinho, passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Me mande seu comentário lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se quiser se você quiser que eu faça cálculo da sua região para o seu partido, eu mando o orçamento, é só me mandar a solicitação para cursosbrunooliveira@gmail.com. Um grande abraço para vocês do fundo do meu coração. Até mais. Tchau, tchau.